Sobre a proteção de Deus, declara aberta a sessão ordinária do dia 1º de outubro de 2024. Desejando um bom dia aos senhores e senhoras deputados, bom dia aos senhores e senhoras servidores dessa casa, toda a população do nosso estado que acompanha pelo meio de comunicação da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Deputado Joana D'Arc, seria possível a senhora fazer a leitura do expediente que se encontra pela mesa? TV Assembleia, canal 6.26, a cabo pela Claro, uma emissora do Poder Legislativo Estadual. Terças, quartas e quintas, sessões plenárias abertas ao público. Compareça e fiscalize de perto a atuação de seu deputado. Eminente deputada Joana D'Arc, Secretaria dos Trabalhos. Reunião ordinária, expediente 1/10/2024. Item 1. Ofício circular número 021/24, SEDECT, do senhor Serafim Fernandes Correia, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, encaminhando o cronograma da revisão do Plano Plurianual PPA 2024-2027 da SEDECT, devidamente consolidado com o cronograma do projeto da Lei Orçamentária Anual PELOA 2025. Item 2. Ofício número 036/24, Dialeg/BNDES, do senhor Leonardo Loureiro Nunes, chefe do Departamento de Assuntos Legislativos, Institucionais e Regulatórios do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, respondendo ao requerimento número 759/24, de autoria do deputado Sinésio Campos, no qual solicita providências cabíveis, objetivando a elaboração, definição e implementação do projeto Eixo Multimodal Manta-Manaus. Item 3. Ofício número 749/24, SEDURB, do senhor Fausto Vieira dos Santos Júnior, secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, encaminhando o termo de convênio celebrado pela SEDURB em julho de 2024 para implantar, ampliar e modernizar o sistema viário urbano em Silves/AM. É o que temos de expediente. Entramos no pequeno expediente com o primeiro orador inscrito, deputado comandante Dan, com tempo de 5 minutos. Terças, quartas e quintas, sessões plenárias abertas ao público. Compareça e fiscalize de perto a atuação de seu deputado. Rádio Aliança Senado, FM 106,9 MHz. Música e informação. Eminente deputado Carlinhos Bessa. Ocupando a tribuna, deputado Dan Câmara, referência em segurança pública nesta casa. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimento as mulheres aqui presentes, na pessoa da deputada Joana D'Arc, que acompanha meu nobre amigo que preside esta plenária. Cumprimento a todos os nossos colegas deputados, na pessoa do querido amigo deputado Rosenha, os colegas que nos assessoram, aqueles que fazem nossa voz, nossa imagem fluir por intermédio das mídias convencionais, novas mídias, povo do estado do Amazonas que nos acompanha de alguma maneira, minha continência, meu brado de selva, aqueles que professam a nossa fé, a paz do Senhor Jesus. Desejo a todos um abençoado dia, lembrando que dias abençoados são dias bons, agradáveis e perfeitos, como é a vontade de Deus em nossas vidas. Presidente Carlinhos Bessa, esse final de semana foi um final de semana bastante intenso para nós que aqui nesta casa temos, ao longo das semanas, terças, quartas e quintas, nos utilizado do tempo que nos é oferecido, no pequeno e no grande expediente, para tratarmos
das questões que envolvem os nossos direitos, também envolvem nossos deveres. No entanto, nesse momento crítico em que nós estamos vivenciando os impactos das ameaças climáticas, da estiagem severa, da seca extrema no estado do Amazonas, nós percebemos que cada dia é mais um dia de crise, onde nós precisamos efetivamente nos posicionar para que o povo do estado do Amazonas possa ser destinatário de políticas públicas coerentes, de políticas públicas que possam ir no encontro da solução de suas reais necessidades. E nesse sentido, como aqui anunciado, nós encerramos a fase 1 do movimento Soluciona BR-319. Tivemos o prazer de estar ali no dia 28, sábado passado, realizando o nosso brado de cidadania, ali próximo às ruínas da ponte sobre o rio Altasmirim, considerando que no rio Curuçá nós não encontramos espaço para desenvolvermos o nosso brado. E ali nós inauguramos um marco de 2 anos de incompetência dos governos que passaram e do governo atual em relação à incapacidade de pavimentar, de liberar a BR-319 para que nós possamos, não apenas em um momento de crise como o que nós estamos vivenciando, mas em todos os outros momentos possamos usufruir do direito de ir e vir, tendo uma rodovia que nos integra ao restante do Brasil. E aí eu trago à lembrança o slogan do atual governo, que diz união e integração, e faço a pergunta de que maneira nós estamos nos unindo para integrar o estado do Amazonas ao restante do Brasil. O estado do Amazonas continua desintegrado, o estado do Amazonas continua sem ter o seu direito garantido, a população do estado do Amazonas sem ter o seu direito garantido, no sentido de poder ir e vir, no sentido de poder receber os insumos, receber os produtos, receber alimento, no sentido de ter uma qualidade de vida melhor, no sentido de ter um custo de vida menor e podermos efetivamente usufruir de alimentos com qualidade, de produtos que possam atender as necessidades básicas do povo do estado do Amazonas. O senhor me permite 2 minutos, presidente? 2 minutos, deputado. Obrigado. Então, foi muito relevante, importante vivenciarmos o brado de cidadania. Ali, deputado Rosenha, nós tivemos a presença de diversas pessoas da comunidade. E assim, cada vez que nós fazemos uma imersão na BR-319 e junto às comunidades nós podemos conversar de alguma maneira, nós identificamos as inconsistências e o prejuízo à comunidade. No caso da ponte sobre o rio Altasmirim, que ruiu há 2 anos passados, no dia 8, esta completará 2 anos, porque a sobre o rio Curuçá completou no sábado passado. Nós percebemos que agora a balsa que está ali instalada está represando a água. Represando a água. Já não há navegabilidade no rio Altasmirim. O povo que precisa transportar animais, transportar produtos, alimentos, escoar a sua produção, já não consegue porque o rio está represado. Simples assim. Há 2 anos as pontes ruíram e não há capacidade do governo federal de reconstruir uma ponte para poder garantir a navegabilidade, garantir que estes rios sejam utilizados pelos nossos ribeirinhos, pelas comunidades, pelo povo do estado do Amazonas, para poder transportar animais, transportar produtos, escoar produção. E agora a água já não chega mais nas comunidades, porque o rio está represando a água. É simples assim. Então, isto é um absurdo, né? E as autoridades competentes precisam se levantar. A Controladoria Geral da União precisa se posicionar, o Poder Judiciário precisa se posicionar. Eu quero fazer menção, inclusive,
ao Poder Judiciário, que recentemente teve a coragem de poder dizer, pode sim, deve dar continuidade às obras na BR-319, iniciativas pífias até, mas relevantes, para que nós possamos de alguma maneira ter as obras na BR-319 sendo garantidas para dar continuidade e para que nós possamos alcançar os objetivos lá no final, que é uma rodovia definitivamente liberada e com efetividade trafegável, para que o povo do estado do Amazonas seja alcançado com os resultados. Obrigado, presidente. Eu voto no grande expediente com a nossa sessão de tempo. Obrigado, deputado comandante Dan. Próximo orador inscrito, deputado Rosenha. Esta sessão tem tradução simultânea em Libras. TV Assembleia também é inclusão social. Bom dia, 8h30 da manhã. Dan, esse fim de semana, no domingo, eu saí às 3 da manhã em direção ao quilômetro 134 da BR-319, na esperança de chegar ao meu compromisso às 9 horas da manhã. Infelizmente, o que a gente percebe na 319 é uma fila interminável de carretas carregadas de comida, carretas frigorificadas, trazendo alimentos para o Amazonas. Isso está impactando diretamente nos custos na cidade de Manaus. No Igapoaçu, a fila é quilométrica, no Careiro da Várzea, a fila é quilométrica, e com a avançada das chuvas, que graças a Deus, porque a seca tem nos aterrorizado, nós vamos entrar em blackout também na 319, porque não vai ter como trafegar. A hidrovia do Rio Madeira está inviabilizada e eu não sei o que podemos fazer para sobreviver. É bom que se deixe claro, que se diga que as operações do Porto Superterminais e do Chibatão, na frente de Taquatiara, são destinados exclusivamente ao abastecimento logístico do polo industrial de Manaus, que eu acho justo. Nós precisamos manter a competitividade, precisamos manter a produção e os empregos. Contudo, o feijão com arroz, o frango, a carne, vinha sempre pelo Rio Madeira, e isso tem sido inviabilizado. Essas carretas estão na 319 e está um caos. Passei pelas pontes de Altais Mirim e Rio Curuçá, continuam como estavam há 2 anos atrás, praticamente. A empresa que ganhou emergencialmente o contrato para fazer a reforma emergencial, ao meu ver, não tem capacidade técnica, tem que rescindir o contrato e entregar para alguém que saiba fazer, que possa fazer. Não dá para continuar assim, porque senão nós vamos completar 4 anos com essas pontes caídas. É um brado que Vossa Excelência, comandante Dan, tem em alto e bom som, destacado, infelizmente, como um trombone isolado. Vossa Excelência tem uma voz, junto com a minha e de outros deputados aqui, como trombones isolados em um grande deserto do Saara. Isso é lamentável. Nós somos brasileiros e, acima de tudo, somos amazonenses, somos defensores da maior biodiversidade do planeta, somos defensores da maior reserva de carbono do planeta. Nós seguramos ambientalmente o mundo e a gente não está tendo apoio nem no governo federal nesse momento. Falando de coisa boa, no sábado que vem, 12 membros da FIFA, a maior instituição de futebol do mundo, desembarcam em Manaus para uma reunião com o governo do estado do Amazonas e com a Federação Amazonense de Futebol, para começarem as tratativas de organização da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Pela manhã, às 10 da manhã, esses 12 membros da FIFA, oriundos da Suíça, estarão em reunião conosco, e nós vamos apresentar toda a estrutura hoteleira, as praças esportivas, o nosso aeroporto, e vamos lutar para que Manaus seja realmente escolhida como uma das 10 sedes para o FIFA Futebol Feminino 2027. É uma grande vitória do esporte amazonense, uma grande vitória do governo do Amazonas, e eu quero aqui deixar registrado os meus agradecimentos como presidente da Federação Amazonense de Futebol, ao presidente dessa casa, deputado Roberto Cidade, que foi quem escancarou as portas para que a gente pudesse hoje ter esse momento de estarmos candidatos. Roberto ajudou e muito na construção de Manaus, subsede da Copa do Mundo 2027. Assim tenho dito, senhor presidente, meu muitíssimo obrigado.
Próxima oradora inscrita, deputada Joana Dark. TV Assembleia, canal 6.26, a cabo pela Claro, uma emissora do Poder Legislativo Estadual. Eminente deputada Joana Dark, ocupando a tribuna. Pequeno expediente desta manhã de terça-feira, 1º de outubro de 2024. Meu cordial bom dia a todos, a todas, a imprensa que nos acompanha. Hoje eu venho na tribuna como médica veterinária e deputada estadual repudiar o PL 3665 de 2024, que tramita no Senado Federal, um projeto de lei que pretende diminuir as atribuições dos médicos veterinários, colocando para outros profissionais a atribuição de serem responsáveis técnicos por laboratórios de análise clínica de animais e também as prerrogativas que são exclusivas do médico veterinário. E aí, nós estamos no movimento a nível nacional para que a gente não compactue com isso, porque a atuação do médico veterinário, ela é muito restrita e consolidada a essa área. Passamos 5 anos na faculdade estudando os mais diversos tipos de matérias e tipo de sistemas e espécies de animais. Como, por exemplo, eu sempre faço assim uma comparação. A medicina humana ela é muito complexa. Se estuda o sistema do corpo humano, mas a medicina veterinária você estuda várias espécies de animais. Então, é muita coisa, é muita responsabilidade para vir um projeto de lei no Senado Federal para extinguir as atribuições e reduzir a atuação do médico veterinário. E aí, por conta disso, eu estou fazendo uma moção de repúdio pela Assembleia Legislativa. Quero contar com a ajuda dos deputados, deputadas, porque a gente não pode deixar que esse absurdo aconteça. Porque isso compromete o bem-estar, as análises e os diagnósticos referente aos animais. E 2, porque a gente não pode aceitar que, por exemplo, um engenheiro possa ser responsável técnico por um laboratório de análise clínica animal para dar diagnóstico. Nós não podemos compactuar, por exemplo, que um técnico em veterinária, e aqui não é demérito a nenhuma dessas profissões, a gente não pode compactuar que um técnico em veterinária tenha a mesma responsabilidade que um médico veterinário, que passou 5 anos numa faculdade estudando para ter o seu diploma, fora a especialização, fora todos os outros estudos que a gente tem que ter para dar o nosso melhor. Então, eu quero deixar aqui registrado o meu posicionamento. Eu sou completamente contra esse projeto de lei, que é o 3665/2024, que foi publicado agora, no dia 23 de setembro, que trata de regulamentação das análises clínicas animais no Brasil. E, com isso, está permitindo que outros profissionais façam o que é de responsabilidade e atribuição do médico veterinário. Quero dizer que aqui, na Assembleia Legislativa, nenhum projeto de lei, dependendo da deputada Joana Dark, passará que tente diminuir as atribuições do médico veterinário. E eu sei que eu conto com o apoio de todos os colegas, deputados e deputadas, nessa luta. E, para falar de coisa boa, eu quero aqui parabenizar o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que está tornando realidade o que preceitua a Lei 6179 de 2023, que é uma lei de autoria minha, da deputada Joana Dark, que proíbe que as pessoas condenadas por crimes de maus tratos contra os animais possam celebrar contratos ou até mesmo tomar posse em cargos públicos. Isso é um grande avanço da legislação. Essa lei de minha autoria determinou isso e aprovada pela Assembleia Legislativa, e agora o Tribunal de Justiça, quando o indivíduo for tirar sua certidão de nada consta, vai constar se ele for condenado em crimes contra os animais.
vai constar os processos que ele está respondendo se ele tiver cometido um crime contra o animal, um crime de maus tratos. Então, isso é uma verdadeira revolução na defesa dos animais no estado do Amazonas. Eu, como autora da lei, fico muito feliz e finalizo parabenizando o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, toda a equipe, todos os desembargadores, pela decisão acertada de somar com a gente na causa animal. Era isso que eu tinha para dizer hoje, senhor presidente. Agradeço o tempo e cumprimento a todos novamente. Obrigado, deputada Joana Dark. Como último orador do pequeno expediente, deputado Wilker Barreto. Dispõe de 5 minutos. Eminente deputado Adjunto Afonso, assumindo momentaneamente a presidência dos trabalhos. Grande liderança do Porus no pequeno expediente da manhã desta terça-feira, 1º de outubro. Deputado decano Adjunto Afonso, senhoras e senhores deputados e deputadas. Eu, senhor presidente, vou fazer meu pronunciamento e pedir providências no fato que ocorreu em Parintins, onde secretários de Estado foram gravados no intuito de interferir na eleição daquela cidade, deputado Jorge. O governador tem que agir, afastar os secretários e mandar apurar o ocorrido. Isso já está sendo feito, praticado pela Justiça Eleitoral, mas o governador, presidente, precisa afastar os secretários para que não tenha interferência nas investigações. Ao mesmo tempo que eu faço também, deputado Jorge, uma cobrança aqui em Manaus também, de ambas as máquinas, mas principalmente que está perdendo o pé pela mão aqui é a máquina da prefeitura. Porque isso desequilibra o jogo, deputado Rosenha. Então, a interferência das máquinas governamental e municipal aqui, ou em Parintins, em qualquer outro canto, torna o jogo desleal. Então, presidente, eu acredito que a melhor medida a ser praticada pelo governador é afastar os envolvidos, até que se terminem as apurações. Os fatos estão aí. Não dá para ficar achando que isso é normal, e não é. Isso não é, isso é fato. Então, fica aqui, senhor presidente, minha cobrança pública para que o governador afaste todos os envolvidos naquela reunião, deputado Jorge, para que isso não venha para dentro do governo. Então, tem que ser uma medida dura, tem que ser feito, ao mesmo tempo que peço o rigor nas fiscalizações aqui no pleito municipal, para ambas as máquinas, senhor presidente. Meu segundo assunto, presidente, é a questão hoje da energia. A ANEEL publicou, e é um assunto que eu venho aqui alertando, que é a questão hoje dessa mudança na administradora da empresa. Da forma que está, deputado Jorge, no final das contas, quem vai pagar a conta vai ser o consumidor. O negócio é nebuloso. A Oliveira sai, mas o seu patrimônio que foi dado como garantia vai com ela. Os irmãos da JBL, está aí, ó. A área técnica da ANEEL deve rejeitar a transferência. Medida provisória para amortizar a dívida. E no final da história, deputado presidente, a própria ANEEL está dizendo que quem vai pagar a conta é o consumidor. Isso não pode acontecer. Manaus, a Assembleia tem prerrogativa para defender os direitos do consumidor. Por isso, presidente, que eu reitero a necessidade de uma comissão conjunta da Comissão de Minas e Energia e do Consumidor para chamarmos essa empresa aqui sob a ótica do direito do consumidor. Um outro ponto, deputado adjunto, que Vossa Excelência me levantou na última reunião, é a questão hoje do perigo do desabastecimento de algumas cidades na questão das termoelétricas.
A empresa o Brasil já estava avisado, deputado Jorge. Benjamin Constant está isolada. Como é que vai ficar a manutenção de Benjamin Constant e Atalaia do Norte? Como é que vai ficar o Purus, deputado adjunto? A empresa tem que ter uma solução. Já era esperado a questão da estiagem. E eu quero, deputado presidente, solicitar que possamos fazer um requerimento conjunto para chamar essa empresa aqui na Assembleia Legislativa, para que a gente apresente para o interior quais soluções serão praticadas por essa empresa que tem obrigação na manutenção de um serviço essencial que é a energia elétrica. Hoje, milhares de cidadãos amazonenses podem ficar sem energia porque a empresa não se preparou para a estiagem. Eu estou severamente preocupado porque nós temos, na atividade da energia, toda a matriz econômica de qualidade de vida do povo que já está sofrendo, presidente adjunto. Então, faço a minha fala no pequeno expediente, cobrando providências em relação ao ocorrido em Parintins. Os secretários precisam ser afastados urgentemente pelo governador. E que possamos, presidente, trazer ainda esta semana a convite o representante da empresa Amazonas Energia para que traga o plano de ação para socorro do interior. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Wilk. Concordo com Vossa Excelência que a gente possa trazer aqui essa empresa que distribui energia do nosso estado, que já tem municípios com problema de abastecimento. No Purus, por exemplo, Pauini só tem combustível até para o dia 6. E a balsa que vai levando o combustível ainda está em Lábrea e não consegue passar dali do município de Lábrea. Portanto, Vossa Excelência, faça o requerimento que nós vamos aprovar aqui. Transpone os trabalhos para o grande expediente e eu consulto PT, PV e PMDB, se alguém vai se pronunciar. Avante. Não tem. Deputado Abdala, Vossa Excelência vai falar no grande expediente? No Avante? Vamos agora para o tempo do PL. Deputado Pérez, Vossa Excelência tem uma sessão de tempo, as pessoas já estão aqui. Em seguida, o Podemos, e o deputado Dan Câmara também é autor dessa sessão de tempo. Então, Vossa Excelência, dividam aí o... TV Assembleia, canal 6.26, a cabo pela Claro. Uma emissora do Poder Legislativo Estadual. Hoje, 7h30 da noite, pela sua 106,9 MHz, tem plenário em foco o dia a dia do seu Poder Legislativo. Sábado, meio-dia de bem com a vida, na apresentação da jornalista e radialista Mônica Santaella, pela sua FM 106,9 MHz. Eminente delegado Péricles, ocupando a tribuna. Deputado delegado Péricles. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas deputados, colegas deputadas, bom dia a todos os servidores desta casa, bom dia a todos que nos acompanham pela TV Ali, nos ouvem pela Rádio Ali, todos que estão também nas redes sociais da Assembleia. Senhor presidente, hoje nós teremos aqui uma sessão de tempo com os amigos das feiras de Manaus, que vão trazer um problema grave que está acontecendo hoje no Amazonas. Semana passada participamos de uma audiência pública presidida pelo deputado comandante Dan, que juntamente com o deputado Rosenha, vem insistentemente trazendo uma pauta importantíssima para o Amazonas, que é a BR-319. Esquecida por todos, especialmente pelo governo federal, que volta e meia vem aqui, inclusive há 2 semanas esteve aqui, para mentir com o presidente Lula e os demais ministros, vieram mentir dizendo que a BR-319 será asfaltada. Ora, sabemos que há 2 anos, fez aniversário, né, comandante Dan?
as pontes fizeram aniversário. 2 anos, isso o comandante sempre traz esse tema aqui, 2 anos que as pontes caíram. E nada da construção das pontes da BR-319. E, como eu disse, se fosse em outro local, no sul e sudeste, em 1 mês, no máximo, essas pontes estavam erguidas. Mas, como é aqui no Amazonas, então, nada da ponte. Temos muitos problemas, muitos obstáculos em relação ao governo federal, especialmente por conta da ministra do Meio Ambiente, que voltou a ser ministra e permanece contra a BR-319. E essa é a realidade. E enquanto ela estiver como ministra do Meio Ambiente, dificilmente teremos a BR-319 asfaltada. Só que nós trouxemos um problema sério que a gente passa, além de outros impactos que existem por conta da falta do asfaltamento da BR-319, e agora com a estiagem piorou a situação, que é o desabastecimento do Amazonas. Já há escassez de alimentos nos municípios do Amazonas. Isso é um problema grave, que nós estamos trazendo hoje à tribuna, para que a sociedade, para que todos tenham atenção para esse assunto. Vai faltar comida na mesa dos amazonenses, se continuar da forma que está. E para falar isso, tanto eu como o deputado comandante Dan, cedemos o tempo aqui no grande expediente a dois representantes das feiras, que são os nossos amigos Moacir Salve Cintrão, que é o presidente da comissão gestora da Feira da Banana, e o Francisco Ramos da Silva, feirante da Feira da Banana, meu amigo Paraíba. Eles até peço para que venham aqui à tribuna para falar um pouco sobre esse problema que nós enfrentamos hoje em relação à escassez de alimentos, especialmente para os municípios mais distantes do Amazonas, que já está afetando inclusive Manaus. Então é um problema grave que a gente enfrenta por falta de interesse, especialmente do governo federal. E volto a repetir, o presidente Lula esteve aqui há 2 semanas para mentir, dizendo que ia asfaltar, mas sequer conseguiu construir as 2 pontes que caíram há 2 anos. Então peço que os colegas façam uso da palavra, começando com o meu amigo aqui, o Paraíba. Deputado Péricles. Bom dia a todos. Deputado Péricles, Vossa Excelência, bom dia. Vossa Excelência pode me presidir enquanto isso, por favor. Presidente. Seja bem-vindo, Moacir, também da mesma forma que o nosso Francisco Ramos. Deputado Wilke Barreto, e demais parlamentares dessa casa. Quando a gente chegou aqui, o deputado Wilke Barreto estava falando da questão da energia. Queremos agradecer ao deputado comandante Dan e ao deputado Péricles, que foi através dele que a gente está aqui participando desta sessão, e vamos trabalhar a questão da BR-319. A partir da semana passada, a gente passou a integrar a equipe do comandante Dan. Essa luta é brilhante, viu? Agora, a nossa participação aqui, ela tem um outro objetivo. É a questão do abastecimento do Amazonas, de Roraima e da região norte. A gente que trabalha na distribuição de alimentos nas feiras e mercados de Manaus, a gente sabe o quanto é importante a BR-319 hoje, trafegável, porque a natureza está dando um recado bem claro, deputado Péricles. A cada ano que se passa, a seca está sendo cada vez pior. E esse ano de 2024, eu acho que é o último ano que ela já deu o recado. Esta casa tem que tomar consciência de que um estado como o Amazonas não pode ficar desabastecido. E nós corremos o risco
de passar pelo mesmo problema que a gente passou na pandemia com a falta de oxigênio aqui na nossa cidade. Hoje, a questão da chegada dos alimentos aqui em Manaus está sendo muito problemático, numa região aqui bem próxima de Manaus, chamado Igarapé e Igapoaçu, aonde diversas carretas provenientes do sul do país está ficando retida lá 2, 3, 4, até 5 dias para poder atravessar um lagozinho que talvez não dê 70 metros. E a gente está lá com a maior dificuldade. E esta casa tem a responsabilidade de se unir com o comandante Dan e o deputado Péricles para que a gente possa resolver o problema do abastecimento da cidade e do estado do Amazonas. Porque não é só o alimento, é produto de primeira necessidade, é higiene, é medicamentos, é todos os insumos para que a indústria possa funcionar bem. E a gente está aqui de braços cruzados. A ministra Marina disse que não vai liberar, comandante, um trecho de 400 quilômetros para que as pessoas possam passear de carro. Ainda diz, a não ser que haja uma viabilidade produtiva. Mas ela defende tanto o meio ambiente. Se a gente começar a produzir, nós vamos ter que mexer com o meio ambiente. Eu achei que essa fala dela foi equivocada. Então, nós precisamos pressionar as autoridades. Nós temos aqui 3 senadores no estado do Amazonas, 2 deles muito ligados ao presidente da República. 2 pesos pesados na questão política do estado. A gente precisa convocar esses 2 senadores. O senador Plínio Valério já tem trabalhado muito essa questão da pavimentação da BR-319, mas a gente entende que a participação do senador Eduardo Braga e do Omar Aziz, ela vai dar um impulso maior na nossa campanha, viu, comandante Dan e o deputado Pérez. Então, precisamos fazer com que essas 2 autoridades possam sentar e a gente decidir, porque agora não é só a pavimentação da BR, é a questão do abastecimento, dos alimentos, da produção, é a questão econômica do Estado. E isso é muito sério. Eu gostaria que essa legislatura não deixasse que amanhã a gente passasse por dificuldades que não tem como resolver em horas, em minutos. Então, essa é a minha primeira participação. Muito obrigado, deputado Péricles. Parabéns, junto com o comandante Dan, porque é uma luta que vocês vêm travando dia a dia e não abandonarão essa bandeira, porque o Esfeirante de Manaus agora vai fazer parte de qualquer movimento que tiver dessa casa pró BR-319. Bom dia a todos. Obrigado, seu Paraíba. Agora com a palavra, o Moacir. Bom dia a todos os deputados. Deputado Pérez, deputado Dan Câmara, muito obrigado pelo espaço. Queria fazer uma referência ao meu amigo Sinésio Campos, que está aí do PT, somos parceiros, fomos colegas de escola, estudamos juntos. Fluminense doente. Eu pediria um pouco de atenção de todos os deputados dessa casa. Eu sempre gosto muito de criticar, mas hoje eu vim aqui para pedir ajuda e para pedir atenção de todos os deputados. Tal qual é o tamanho da gravidade da situação que muita gente ainda não entendeu. Eu tenho 60 anos de idade, milito nessa área de abastecimento da cidade de Manaus, desde os meus 13 anos de idade, tenho 47 anos de ramo. Confesso a vocês que eu nunca tinha me preocupado em faltar alimento no estado do Amazonas. Nunca eu tinha me preocupado. Mas devido à situação que está acontecendo nos rios amazônicos,
nós estamos em prol de um colapso. O estado do Amazonas está quase colapsando por falta de alimentos, caso não tomem uma providência. E hoje, o maior gargalo que nós estamos tendo para uma solução paliativa no momento é o Igapuaçu. É um absurdo o que está acontecendo naquele local. É uma falta de vergonha das autoridades do estado do Amazonas. Desculpem eu dizer isso. Uma falta de vergonha se faltar alimento na cidade de Manaus por causa do que está acontecendo no Igapuaçu e a gente querendo cobrar só do governo federal. Pessoal, essa é a hora de nós darmos a mão, porque todo político ele só fala no povo. Vamos ajudar o povo. Vamos ajudar o povo. O discurso é esse. Vamos ajudar o povo, deputado Pérez. Que ajuda melhor para o povo de que chegar alimento com preço acessível na mesa do povo amazonense. A Feira da Banana em Manaus Moderna, Feira do Produtor da Zona Leste, elas funcionam em Manaus como um SEASA. É nós que trazemos as carretas de fora. Você paga 50 mil reais no frete de uma carreta para ela passar 6 dias para chegar em Manaus pela BR-319 hoje. E numa balsa é sujeita a não chegar, gente. Uma carreta dessas com maçã, com uva, ela custa quase 200 mil reais. Aí nós, feirantes, temos a coragem de trazer uma carreta dessa para a cidade de Manaus, sujeita ela ficar em meio de viagem, porque eu vejo muito pouca gente preocupada com a alimentação do povo amazonense. E com o povo vizinho do estado de Roraima, porque vai colapsar se essa estiagem continuar, deputado da Câmara. Eu entrei nesse movimento junto com o Paraíba, e os feirantes de Manaus estão junto nesse movimento a partir de agora, porque nós sabemos a gravidade da coisa. Nós vivemos agora há pouco tempo aí a questão da pandemia. E o governo do estado, ele apanhou naquela situação e está sujeito a acontecer coisa pior agora, que é faltar alimento, que aí é para a população do estado todo. Por quê? Nós vamos esperar acontecer para tomar uma providência? É isso que tem que acontecer, o povo começar a passar fome para se tomar uma providência? Então eu peço a todos os deputados dessa casa, não é hora da gente olhar para partido A, partido B, quem vai ser prefeito, quem vai ser vereador de Manaus. Vamos cuidar do povo de verdade e não deixar faltar alimento na nossa cidade, no nosso estado, porque seria vergonhoso. Nós estamos aqui para alertar, para começarmos a trabalhar essa situação. E a primeira coisa que tem que ser resolvida de imediato é a situação do Igapuaçu. Hoje nós estamos com filas quilométricas. Eu tive uma informação ainda agora, que eu não sei até que ponto é verdade, mas diz que as 2 balsas cimendárias que já estão lá no Igapuaçu, dá para fazer uma ponte, para atravessar. Por que não está acontecendo isso? Falamos com a pessoa responsável daquela balsa. Ela disse que não está acontecendo porque precisa de autorização da ANTAC, precisa de autorização da Polícia Federal e de outros órgãos, do IBAMA. Gente, isso é brincadeira. É brincadeira, é brincar com o povo amazonense. As autoridades têm que tomar uma providência e correr atrás enquanto tem tempo. Enquanto tem tempo. Eu sou simplesmente um feirante, eu não sou um parlamentar, mas eu estou sentindo a alimentação do povo amazonense agonizando. Você vai numa feira hoje, já começou a aumentar o produto de tudo. Vocês imaginam se a BR-319 não tiver condições de comportar o tanto de carga que vai vir por ela, vai ter que vir uma parte de avião. Quanto é que vai custar 1 quilo de alimento dentro de uma feira e na rede de supermercado? Porque vem arroz, feijão, todo tipo de alimento, óleo, tudo vem pelas estradas e pelas balsas. Sem falar que uma carreta passa 6 dias na estrada consumindo óleo e, segundo informações, vai para R$12 um litro de óleo lá. E são 2 máquinas funcionando com alimento perecível. É a máquina que precisa do caminhão e a máquina que mantém a refrigeração. Então, senhores, para não me alongar muito, eu acho que isso será uma sessão de muitas que nós vamos participar, porque nós vamos trazer os feirantes de Manaus
abraçar essa causa. Aqui está a presidente da Feira do Produtor da Zona Leste, presidente da Feira da Banana, vamos trazer presidente da Manaus Moderna. Nós vamos abraçar essa causa, viu, comandante Dan, deputado Félix, porque Manaus não pode colapsar por falta de alimento, e o estado do Amazonas e o nosso vizinho Roraima, que serve como ponte de tráfego para o abastecimento de Roraima. Então, senhores, essa é a minha fala. Deputado Sinésio, vamos mudar a cabeça do nosso presidente com relação à BR-319. Eu sei que o senhor, junto com a Mazize, o senador Eduardo Braga e o Plínio Valério, vamos somar forças. Não é hora de briga, é hora de somarmos para ajudar o povo amazonense enquanto tem tempo. Muito obrigado, senhores. Deputado Carlinhos Bessa, queria fazer uma comunicação, por favor. Oi, deputado. Só um minuto. Comunicação de liderança. Só um minuto, deputado. Deputado, como nós já estamos na sessão de tempo, eu gostaria de consultar se o deputado comandante Danda vai utilizar a palavra. Enquanto ele vai, é bem breve. Não, mas está dentro da sessão de tempo, deputado. Pode descontar enquanto o Dan vai para lá. Mas está dentro da sessão de tempo, ele precisa... Não, então... Tu pode aparteá-lo depois que ele subir a tribuna, você pode aparteá-lo. Ok. Rádio Aliança Senado FM 106,9 MHz. Música e informação. Hoje, 7h30 da noite, plenário em foco, o dia a dia do seu poder legislativo. Eminente deputado comandante Dan. Pois não, deputado Sinésio. Bom, presidente, cumprimento. Enquanto o deputado Sinésio se prepara ali para fazer uso do seu aparte. Ainda deputado, Dan, pois não. Meu amigo, pode descontar o meu tempo. Eu quero, primeiro, dizer da importância de Vossa Excelência aqui no Parlamento. A BR-319, ela não tem cor partidária, é uma política de Estado. Né? O Marci aqui, um amigo e irmão meu de mais de 40 anos, 50 anos para não dizer isso, a idade dele é a mesma que a minha, 60 anos, e sabe muito bem o quanto que eu tenho respeito e admiração, tanto ele como Paraíba. E essa luta pela BR-319 é de todos nós. Eu já me posicionei, eu tenho uma posição muito clara contra a questão do meio ambiente, né? A posição da ministra, que muitas vezes foi colocado somente a pé chanela, mas que, na verdade, eu venho cobrando, inclusive já fizemos audiências públicas aqui, e que Vossa Excelência acompanhou, a questão do Ministério dos Transportes, o DENIT, por conta que eles estão trabalhando em passos de cágado, ou seja, de tartaruga, de tracajá, de jabuti, lento. E é grave o que foi colocado aqui pelo Moacir, por Vossa Excelência ter trazido aqui, sempre, diariamente está colocando essa pauta. Eu creio que o Ministério dos Transportes tem que dar celeridade, falar exatamente o que o eixo do meio, a estrada, o meio ali, aqui pouco mais de 400 quilômetros pode resolver. Daqui a pouco eu estou andando nela, eu estou indo para Altazes, eu ando pelo Castanho, né? Já fui até o Maitá nessa estrada, sei muito bem da importância. Tem uma clareza que o momento agora é de nos dar as mãos e vai continuar. Eu creio que aqui é uma frente de defesa da BR-319. Já fizemos aqui incursões até em Brasília, Vossa Excelência acompanhou, pauta do Parlamento Amazônico. O Parlamento Amazônico sempre foi, e eu presidi por vários mandatos, 3 mandatos como vice-presidente. Isso é uma pauta que nós vamos redobrar. Vossa Excelência acompanhou recentemente no Congresso Nacional uma incursão de todos os deputados estaduais. Eu creio que é o momento agora do Congresso Nacional ser urgente. Eu creio que aqui não existe senadores de Roraima, de Rondônia, né, do Acre, né,
do Amazonas, até porque a Zona Franca de Manaus está aqui. E se formos analisar, todos os estados da Amazônia Oriental têm área sulframada, e todas elas dependem da Zona Franca de Manaus. O Acre tem, o Amapá tem, o Roraima tem, o Rondônia tem, Manaus tem, inclusive, não somente aqui em Manaus, também tem área em Tabatinga, que era de livre comércio, né, que lutamos ali por uma saída para o Pacífico, pelo o projeto Manta Manaus, que eu creio que é uma saída. Eu vejo, deputado Tan, mais uma vez que você se reporta e trazendo pessoas que são idôneas, são sérias, que jamais estariam aqui no parlamento, tanto o Paraíba como o nosso companheiro Moacir, se não fosse por uma causa justa. E o que me causa uma preocupação maior é que é alguém que está dentro do comércio varejista ali da Manaus Moderna, né? Do setor primário, saber muito bem o preço da banana, o preço dos produtos de hortifruti, e que essa BR-319 não é somente para passear, também porque o turismo também está ali naquela região, mas ali é uma área de produção. Esses trabalhadores têm que agir. E também estou cobrando ao DENIT, também do Ministério de Portos, porque aquele porto ali, da Ceasa, do outro lado, lá do Marco Zero, da Gutierre, não funciona para nada, gastaram muito dinheiro e não funciona. Então, eu entendo que, mais do que nunca, tem que sair essa voz de Vossa Excelência, a voz de todos os deputados aqui, do nosso companheiro Pérez, que aqui não é uma política de governo, é uma política de Estado. Quem pensa de integrar o Brasil tem que pensar na Amazônia. Nós não somos um Estado federativo de quinta categoria, nós fazemos parte, preservamos a Amazônia, mas queremos preservar o emprego e renda e, acima de tudo, o povo. Então, eu queria agradecer os dois que o deputado Pérez e Vossa Excelência trouxe aqui. Eu assino embaixo, são pessoas sérias, idôneas, que, na verdade, para vir aqui, estão sentindo na ponta, né? Eu creio que quando sente na ponta, eu tenho certeza que isto aí está se aproximando do caos, e para que não avance muito mais, eu peço aqui, e eu exijo também, que o DENIT já veio por várias vezes, essas obras das pontes também é algo que quem usa permanentemente, eu não vou para o interior, deputado Pérez, somente de helicóptero, é muito fácil ir, até na verdade, que agora nem helicóptero, nem hidroavião está indo agora, porque está tudo seco. Se bem que helicóptero ainda chega porque tem muita terra. Mas uma coisa eu vou lhe dizer, é deplorável a situação que se encontra. Quero até fazer o registro lá ao povo da comunidade do Barroso, que é grande produção, tem grande produção lá de batata doce. É o maior produtor do estado de batata doce. E eu fui lá, Moacir, está se estragando, não tem. Outra coisa também lá que está se estragando muito é a questão da banana Pacovan. Aqui temos hoje produção, mas não tem como escoar. E por conta disso, eu creio que o momento agora é de estarmos juntos, certo? Tem o meu apoio, eu defendo política de Estado, não de governo. Muito obrigado pela parte. Deputado Sinésio, acolho vossa parte na íntegra. Quero novamente agradecer sua intervenção e a maneira como expõe com conhecimento profundo a realidade do Estado do Amazonas e traz aqui essa mensagem de apoio em que todos nós precisamos efetivamente nos ombrearmos para que possamos juntos sensibilizar, por assim dizer, o governo federal, o Congresso Nacional, as autoridades competentes, aquelas que estão instituídas para poder desenvolverem políticas públicas a fim de que possam, com celeridade, com brevidade, portanto, com urgência, apresentar as soluções que o povo do Estado do Amazonas precisa e merece, sendo todos nós brasileiros que somos. E apenas citando aqui o deputado delegado Péricles, quero novamente agradecer a presença de ambos os representantes dos feirantes, enfim, daqueles que transportam as mercadorias que devem chegar até as diversas feiras de Manaus e dali abastecerem as mesas daqueles que recorrem a esses locais para poder adquirir ali os alimentos, produtos, enfim,
a fim de que possam ter o seu alimento garantido. E o que nos chamou a atenção, e eu quero agradecer novamente o Moacir e o Francisco, ambos, né, que na semana passada estiveram conosco na audiência pública, o delegado Péricles os apresentou, e na audiência pública já fizeram uso da fala no sentido de nos passar essa realidade. Aqui nós temos diversas outras pessoas que são feirantes, enfim, e que certamente, se fossem falar, trariam aqui as suas realidades para que nós possamos entender o risco que estamos suscetíveis a ele, no sentido de termos as nossas feiras desabastecidas, portanto, as mesas daqueles que consomem os produtos que são oferecidos a partir das diversas feiras, não chegarão em curto espaço de tempo se nós não vivenciarmos uma providência, tanto da ANTAC quanto do DENIT, e acima deles, do Ministério dos Transportes, do Ministério do Meio Ambiente, da própria Presidência da República. Quero aqui novamente conclamar, fiz uma fala e tramitei alguns documentos ao gabinete do deputado federal Silas, que é um parceiro nosso nesse sentido, mas a bancada do Estado do Amazonas, os nossos deputados, os nossos senadores, para que juntos nós possamos, com os 24 deputados estaduais e até os vereadores das diversas câmaras municipais dos municípios que estão ao longo da BR ou que são impactados pela falta de trafegabilidade na BR-319, como é o caso do Altazes, que não está à margem da BR, mas, enfim, é alcançado, do Manaquiri, Nova Olinda do Norte, enfim, diversos outros, Lábrea mesmo, lá acima, aí, diversos outros municípios. Então, nós precisamos realmente entender que esta mobilização é uma mobilização que não exclui ninguém. Ela exige que todos nós estejamos empenhados nesta mobilização para que possamos efetivamente fazer nossa voz ecoar, chegando à Presidência da República, chegando aos diversos ministérios, como já falou aqui o deputado Sinésio, que é sim um parceiro, e quando se posiciona em relação às questões que envolvem os direitos do povo do Estado do Amazonas, sempre se posiciona de maneira isenta, né? Voltado para poder alcançar esses direitos e dar ao povo do Estado do Amazonas melhor qualidade de vida. Nesse sentido, nós queremos aqui apenas ressaltar aquilo que temos ressaltado. É um momento completamente diferenciado no Estado do Amazonas. A infraestrutura aeroportuária do Estado do Amazonas precisa ser repensada completamente. Se nós não temos os rios para poder pousar os hidroaviões, nós temos diversos municípios em que você não consegue pousar as aeronaves porque as pistas de pouso, literalmente pistas de pouso, não são aeroportos, pistas de pouso não estão preparadas para poder atender a essa necessidade. Então, nós estamos verdadeiramente ficando ilhados. Os nossos rios, como secaram, os nossos portos, quando os rios secam, eles ruem literalmente, eles desabam literalmente, e a reconstrução desses portos, inclusive aqueles que estão construídos em local impróprio, que não atendem necessidade do povo do Estado do Amazonas. Você não tem uma infraestrutura aeroportuária digna, você não possui uma infraestrutura portuária digna. As nossas rodovias, e a única rodovia que dá acesso ao Estado do Amazonas, o integrando com os dois outros estados, pelo menos, Roraima e Rondônia, está da maneira que está. Por isso, nós, em pesquisa que fizemos, nós encontramos, por exemplo, o projeto de lei 4.994, que torna a BR-319 uma infraestrutura crítica, dentro da política de infraestrutura crítica, para poder viabilizar o asfaltamento da BR, a reparação da BR, enfim, dar celeridade a isso, reduzindo as exigências inerentes às questões outras que impedem que a BR hoje seja concebida, efetivada, pavimentada para poder oferecer ao povo do Estado do Amazonas o que o povo precisa por intermédio desta BR, que eu considero a BR da vida. Vivenciamos lá na época em que precisávamos receber oxigênio aqui, ficamos asfixiados, nosso povo morreu por falta de oxigênio, agora é por falta de alimento, também por falta de água. Nós temos municípios que já estão fazendo racionamento de água e de alimento.
E nós precisamos de alternativas. Agora os alimentos não chegam, os caminhões, as carretas estão lá no Igapoaçu, quilômetros de carretas com produtos estragados ali, sendo submetidos a uma falta de prioridade de uma gestão integrada para que os serviços possam fluir e aqueles alimentos possam chegar às feiras, aos locais que promovem a venda e cheguem à mesa do amazonense, não apenas daqueles que moram em Manaus, mas daqueles que moram nos diversos municípios, mesmo que esse abastecimento ele não esteja sendo efetivado como deveria, por falta desta acessibilidade por intermédio dos nossos rios e por aí vai. Então nós precisamos efetivamente de algo diferenciado, por isso nós lançamos este movimento Soluciona BR, a fim de que nós possamos nos ombrear. Todos são necessários neste movimento. Fizemos o brado de cidadania, no dia 8 vamos passar ali pela ponte sobre o rio Atrás-Mirim, e aí é esta falta de sensibilidade. Você conversa com a pessoa que na realidade deixou de vir, aí eu quero aqui citar o doutor Orlando, que é uma pessoa, pelo menos as vezes que estive com ele, pôde conversar conosco, nos explicou e falou dos avanços em relação à reparação da BR-319. Mas quando ele deixa de vir a esta casa, atendendo ao convite para poder participar de uma sessão de tempo ou até de uma audiência pública, demonstra a falta de sensibilidade para com o povo do estado do Amazonas, porque deveria ter vindo aqui para ser questionado, para ouvir os nossos anseios e poder apresentar um cronograma de recuperação da BR, dizer o que está acontecendo, porque nós temos visto, queridos amigos deputados, né, meu presidente, deputado Carlinhos Bessa, nós temos visto sim na BR movimentos. Nós temos visto mais recentemente que, inclusive, lá no local onde nós faríamos o brado de cidadania, né, ali posicionaram ferragens, posicionaram material que nos impediam, inclusive, de estar ali realizando. Mas nós fomos para outro local, realizamos, inauguramos o marco de cidadania, 2 anos e 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Enquanto não for resolvido, nós não vamos parar. Este movimento é um movimento que engaja o povo do estado do Amazonas em direção à exigência dos seus direitos. Nós temos direito, nós somos brasileiros, somos amazonenses, somos brasileiros e precisamos que o governo federal nos olhe de maneira diferenciada. Infelizmente, eu não vou poder pedir para que as imagens sejam projetadas ali, mas assim, eu passei lá no Careiro da Várzea, ali na travessia, ali no Ceasa, como já falou aqui o deputado Rosenha, eu contei 100 carretas estacionadas, 100, entre as bitrem e as carretas comuns, 100. E de outro lado havia a mesma fila, mesmo tamanho de veículos. Então percebam, eram milhares de veículos parados ali, esperando que balsas transportem esses veículos com baixíssima qualidade. Do outro lado de lá no Careiro da Várzea, os veículos não conseguem sair das balsas, ficam atolados, as carretas ficam atoladas, os veículos ficam atolados por falta de uma estrutura mínima para poder possibilitar que estes veículos desembarquem das balsas. Isso é um absurdo. Você vai lá para o Igapoaçu, pior que tudo isso. Então a pessoa paga caro para poder ter os seus veículos transportados. Quando tem que desembarcar da balsa, tem que pagar uma outra estrutura, que é um trator, para poder rebocar o veículo, porque não é gratuito, é pago ainda. Então, nós percebemos que o povo do estado do Amazonas está jogado mesmo, enfim, a Deus dará, quando nós não percebemos uma intervenção clara e eficiente do governo federal nesse sentido. Então, o que tem que se oferecer na travessia da balsa ali no Ceasa para o Careiro da Várzea é uma solução. Não é um pedaço de uma solução. Embarca aqui, paga caro, lá do outro lado fica atolado. Então é uma solução. Se embarcou aqui do outro lado, tem que haver estrutura para poder fluir o desembarque e fazer com que aqueles veículos, aquelas carretas possam trafegar pela BR-319 de maneira segura. Agora nós falamos de 5 vítimas
da ponte que caiu sobre o rio Curuçá, mas todos os dias nós vivenciamos vítimas na BR-319, todos os dias um carro capota, todos os dias alguém morre, todos os dias alguém perde seus bens, os veículos são depredados, essa coisa precisa ser resolvida. Nós estamos falando de sobrevivência, estamos falando do direito que o povo do estado do Amazonas tem de poder ir e vir, mas não só isso, de poder ter, no mínimo, um abastecimento, produtos com qualidade nas suas mesas, que possa promover a qualidade de vida que precisam ter. Então, nós estamos engajados, os senhores e senhoras que estão aqui, quero agradecer as vossas presenças e dizer que agora nós começamos a segunda fase do nosso movimento Soluciona BR. Encerramos a primeira fase com um brado de cidadania lá nas ruínas sobre o rio Altasmiri e começamos com essa sessão de tempo juntamente com o delegado Pérez, com o deputado Rosenha, com os demais deputados, nosso presidente, enfim, deputado Sinésio, enfim, todos aqueles que estão engajados nessa luta. Esta segunda fase que acaba, mas este movimento não acaba, só se encerra quando nós pudermos ter a 5 minutos como liderança. Obrigado, presidente. Só acaba quando nós efetivamente visualizarmos e podermos usufruir do direito de vir. Nós vamos ver nossos produtos sendo escoados, vamos receber os produtos de primeira necessidade para poder ter nas nossas mesas e mais, dona Marina Silva, nós vamos fazer turismo sim. Nós vamos sair de Manaus, como muitas pessoas com quem nós temos conversado têm dito. Olha, eu sonho o dia em que eu quero sair do meu município por intermédio da BR-319 e chegar nos estados lá do Nordeste, do Sudeste, do Sul, via terrestre, porque esse é um direito que nós temos. E nesse sentido, nós vamos lutar juntos, com muita fé em Deus e foco na missão com o povo em primeiro lugar. Obrigado, presidente. Obrigado pela comandante. Próximo bloco partidário, PV, PT e MDB. Senhor presidente, deputado Carlinhos Bessa, amigos que acompanham pela TV Assembleia, pelas nossas redes sociais, riscos das apostas online no Brasil. Eu me reporto aqui que o esporte é muito importante. O Rosinha aqui é o presidente da Federação de Esporte no estado do Amazonas, mas o que me traz a atenção do povo do Amazonas é que os jogos de azar, as plataformas de apostas, cassinos online, se tornaram acessíveis a milhões de brasileiros, estando hoje presentes em praticamente todas as casas, com apenas um celular. Na semana passada, senhor presidente, em um evento em Nova York, o presidente Lula alertou para o crescente endividamento das famílias, especialmente os mais pobres, na busca de ganhar dinheiro fácil por meio de apostas, um problema que precisa ser enfrentado com urgência. Vejam, senhores, historicamente, o Brasil manteve leis rigorosas contra cassinos e jogos de azar. No entanto, a tecnologia trouxe essas práticas para dentro dos lares, desafiando a legislação vigente. Então, é importante o Congresso Nacional se manifestar o mais rápido possível quanto a este assunto. Como também o Lula, o presidente, ressaltou, a monetização da mentira, que ocorre através das plataformas digitais, enriquecendo poucos, enquanto muitos perdem seus recursos. As bets, na qual estou me reportando, utilizam uma estratégia de marketing agressiva, utilizando influenciadores digitais para convencer a população de que as apostas são uma forma fácil e rápida de enriquecer. Estamos vendo frequentemente atrizes, artistas, influenciadores
das mais diversas áreas, cantores, dentre eles alguns, estão aí envolvidos em crime digital, jogadores, cantores, artistas, todos a serviço de uma nova máfia orquestrada contra o povo mais humilde. Quando se fala somente em cassinos, em jogos de azar, geralmente vem os cassinos de Las Vegas, os cassinos dos transatlânticos, aqueles que na verdade são os ricos, que na verdade faz jogos e participam desses eventos, em cassinos, em transatlânticos. Só que essa plataforma das bets, ela chega na casa daqueles que têm somente o Bolsa Família para o seu sustento. Veja bem, o senador Omar Aziz fez um pedido ao Banco Central e apresentou um relatório revelando os beneficiários do Bolsa Família que gastaram. Veja, Vossas Excelências, olha o quanto de Bolsa Família, valor de Bolsa Família, 10 bilhões e 510 bilhões em aposta nos primeiros 8 meses do ano, destacando um gasto médio de 1 bilhão e 310 milhões, isso dá uma média de R$ 147 gastos por beneficiário, somente em aposta. São números que mostram o impacto direto das famílias vulneráveis. Deputado Dan, nós aqui, que sempre questionamos essas bets, e a Polícia Federal está indo em busca de influenciadores, de artistas, que têm um poder de influenciar pessoas, acabam sendo funcionários dessas bets. E aí, estão metendo a mão no bolso dos mais humildes. Veja bem, essas pessoas estão deixando de utilizar a Bolsa Família para comprar seu sustento, para bancar um vício perigosíssimo. Então, eu entendo que é o momento agora, mais do que nunca, de darmos a mão. Vou conceder, deputado. O mais preocupante é que 60% desses apostadores são chefes de família. Aqueles que recebem o benefício do Bolsa Família, arriscando sustento, já não estão mais alimentando as suas famílias, estão alimentando as bets. E digo mais a vocês, o Ministério da Fazenda divulga hoje mais uma lista de empresas que pediram para atuar no Brasil. As que não constarem na lista são retiradas do ar. E o ministro Fernando Haddad também afirma que 600 endereços eletrônicos deverão ser derrubados. Eu me preocupo muito, por conta que, quando a gente briga muito aqui, por pé de meia, briga aqui por Bolsa Família, brigamos sempre para erradicar a miséria e a fome, são benefícios que o Estado, que os governos estaduais e os municípios dão para que melhore a vida das pessoas, ou pelo menos reduza a fome. E aí, como vício, como a droga, hoje as bets estão, na verdade, aniquilando a vida das pessoas. Concedo a parte ao deputado Rosenha. Deputado Sinésio Campos, infelizmente o Brasil passa por um momento de que nossa economia está sendo combalida por um crime. O que as mais de 200 bets fazem no Brasil é um crime à economia popular. Pesquisas de entidades ligadas a supermercados identificaram de forma surpreendente que a queda nas vendas de comida se dá em decorrência do empobrecimento do brasileiro apostando em bets. O futebol brasileiro, sobretudo o futebol mais periférico, tem passado por um problema grave, que é a manipulação de resultados. Times pequenos de Série D, de Série B, estão vendendo seus resultados, jogadores vendendo seus resultados, para
oferir lucros e, em contrapartida, empobrecer a nação. As bets arrancam 40 bilhões de reais e enviam, sobretudo para o exterior. As bets maiores são londrinas, são do Reino Unido, que é um país que tem essa atividade de forma secular. Isso é preocupante, porque esse dinheiro não fica aqui, não há regulamentação, não se paga imposto. Chegou em um momento que o tigrinho passou a ser o terror das famílias. Famílias que recebem benefício do governo, mães e pais de família estão gastando, em vez de comprar comida, estão gastando com o tigrinho. E Vossa Excelência falou muito bem, influenciadores são cooptados, pessoas de nome são cooptadas. O fato é que é um negoção. Tu retorna 3, 4% do que tu arrecada, é muito dinheiro. Só que isso está chegando a um ponto em que, se não for tomada uma providência, nós vamos ter o blackout financeiro das famílias brasileiras, nós vamos ter o blackout do futebol do Brasil mais periférico, porque as manipulações vão acabar com o futebol de periferia do Brasil, futebol sobretudo aqui do Norte e do Nordeste. E é importante que vozes como a sua, como a do senador Omar, possam se levantar contra isso. Começou pequeno, mas se tomou proporções gigantescas. Cara, todo mundo abrindo uma bet, todo mundo abrindo um negócio de aposta, porque dá muito dinheiro. Cassino é coisa para rico. Quem tem dinheiro para ir num cassino é rico. Já no celular, um app, qualquer pessoa que tem um Bolsa Família e um celular na mão baixa e começa a gastar R$10, empresta 100 do primo, aumenta para 500, aumenta para 1.000. Quando ele viu, ele já foi o 13º, ele está devendo 20 mil no tigrinho. É um absurdo, né? Então, Vossa Excelência, com muita felicidade, traz um tema relevante a essa casa e eu quero dar voz, a sua voz nessa causa. Obrigado, meu amigo Rosênio, eu acolho a parte e que Vossa Excelência conhece muito bem, que vive permanentemente como presidente da Federação Amazonense de Futebol, e algo que, na verdade, o futebol é a alegria do povo brasileiro, e hoje estamos presenciando jogadores, inclusive nome, estando envolvidos nesse escárnio, que é a venda de resultados. Eu entendo que é necessário, eu aqui quero fazer um registro de forma muito especial ao senador Omar Aziz, que foi o primeiro senador que se manifestou no Senado da República contra, e que já levou ao conhecimento do próprio presidente Lula. Eu creio que isso vai ser algo que tem que regulamentar, até porque a lei de cassinos do Brasil não é legalizado o jogo de azar. E quando a gente pensava lá atrás que o jogo do bicho era algo extremamente danoso, o jogo do bicho nunca chegou nem nos pés, porque não é nessa direção, né? Então, o jogo do bicho, deputado, concedo a parte. Não, eu esqueci de comentar, deputado, que eu não sei como vai ser feito com o futebol brasileiro, porque a CBF é patrocinada por 4bets, todos os grandes clubes são patrocinados por bet, ou seja, eles tomaram de conta dos recursos que financiam o futebol, e a saída dessas bets vai fazer com que clubes, federações e a Confederação Brasileira entrem em blackout financeiro. Então, ou seja, virou um negócio de retroalimentação sem precedentes. Os contratos que os clubes fecham com essas bets hoje, os grandes clubes, são acima de 150 milhões de reais. Ou seja, eles estão patrocinando todos os clubes da Série A, todos os clubes da Série B, todas as federações e a confederação. Só que quem está pagando essa conta é o homem pobre e a mulher pobre. Então não adianta nós termos um futebol oxigenado com recursos oriundo do suor e da fome das nossas crianças, dos nossos idosos no Brasil. Obrigado. Mais uma vez, oportuno a parte de Vossa Excelência, deputado Rosênio, que, como é conhecedor da matéria, acrescentem muito o nosso pronunciamento. E tenho a certeza que, da mesma forma que lá atrás, o jogo do bicho era como se fosse o terror da clandestinidade, de jogo de azar, o tigrinho, as bets que aqui estão, é algo que está acabando, dizimando. E não adianta, e eu vejo muitos
hoje pré-candidato a prefeito, dizia assim, vamos fazer o pé de meia municipal, vai tudo para o Tigrinho. Vamos fazer o Bolsa Família Municipal, vai tudo para o Tigrinho. Na verdade, Tigrinho é um tigrão. Tigrinho é o cidadão humilde que caiu nessa esparrela. Veja, deputado Dan, aqui um pouco, o que eu lembrava do golpe da pirâmide, né? É praticamente igual, só que aí era um grupo muito restrito e ainda era muito amador. Agora, as bets está entrando na vida e na economia do povo brasileiro. Conselho da Paz, deputado Dan. Deputado Sinésio, apenas para contribuir com Vossa Excelência e pelo viés segurança, nós percebemos que esta prática ela se torna viciosa. Se tornando viciosa, ela torna as pessoas dependentes. Tornando dependentes, as pessoas estão, a exemplo daqueles que consomem drogas ilícitas, estão tendo que pagar a conta de alguma maneira. Isso aumenta o índice de violência nos nossos estados, nas nossas comunidades, e estas pessoas estão desprovidas, porque às vezes começam essa prática sem compreender o quanto isso se torna vicioso e depois não tem como pagar essa conta. Pedem emprestado de um, de outro, como já falou o deputado Rosinha aqui, Vossa Excelência de igual maneira. Novamente, essa pauta é uma pauta relevante, ela não é uma pauta de Congresso Nacional apenas, ela é uma pauta de sobrevivência da nossa vida, das pessoas que precisam ter o que comer e às vezes estão destinando aquilo que poria comida nas suas mesas para poder pagar conta de jogo. Isso precisa ser realmente regulamentado, fiscalizado, para que nós possamos proteger o cidadão, a fim de que ele não esteja enveredando por esse caminho. Então, parabéns pela pauta e estamos juntos nessa temática, que tem a ver com a sobrevivência do povo do estado do Amazonas e do povo brasileiro. Obrigado, deputado. Obrigado, eu acolho a paz de Vossa Excelência, deputado Dan. E aqui, na verdade, serve também de darmos um alerta ao povo, principalmente mais humilde, que aqui não existe cor, credo nem raça. Todos, evangélicos, católicos, todos, estão caindo na onda dessa droga, desse vício, que está, na verdade, aniquilando famílias. E se estamos num estado ainda onde muitas pessoas passam fome, e os governos, tanto federal, estadual como os municipais, buscam uma forma de dar um alento com seus programas sociais. E esse dinheiro está indo para essas bets, para esses jogos, que na verdade só rende lucros a eles. Então, fica aqui, deputado Carlinhos Bessa, a nossa manifestação e principalmente um alerta. Não caiam mais nesse golpe. Roberto Carlos já dizia, o dinheiro fácil, esse canto do vigário, o povo não pode cair. Vamos ganhar, mas não sabia que o gênio era malandro demais, não é verdade? Aquela música do Roberto Carlos. Esse é mais um golpe da baluda, o golpe da pirâmide, o golpe da pretinha, vários golpes hoje que, na verdade, se tornaram muito primários com os golpes das bets. E que, na verdade, nós estamos presenciando cantores, artistas sendo indiciados, porque é crime contra o patrimônio do povo brasileiro, que é a vida deles. Tenho dito e a luta continua. Obrigado, deputado Sinésio. Todos os outros blocos não tem mais ninguém inscrito, considero como extinto. Transpõe para a ordem do dia, dou a pauta como lida, encaminha uma propositura de 18 requerimentos serão encaminhados aos seus destinatários, 7 projetos de lei serão encaminhados para as comissões técnicas. Nada mais havendo, convoco os senhores deputados para a hora regimental de amanhã, comparecer à sessão plenária. Desejando um bom dia a toda a população do nosso estado do Amazonas. 10 horas e 57 minutos, faltam 3 minutos para as 11 horas da manhã, passamos o sinal da Rádio Alean Senado para a nossa programação nacional em Brasília. Melhor programação musical do Brasil, Rádio Alean